Boa noite, irmãos. Hoje é terça-feira, então dia aí do programa, né? E nessa terça-feira, dia 31 de maio, vamos falar aí a respeito das causas aí atuais, né? Das aflições, que consta aí no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5º que fica, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu sou Everton Batista. Sejam todos bem-vindos ao mais um programa Corrente do Bem pela sua rádio Ponto de Luz, né? Então uma ideologia aqui do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Estamos ao vivo aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. O programa mudou um pouco o horário, era das 17 às 20h30. Mas devido, né, ao outono e inverno, então nós vamos começar a fazer das 18 até as 19 horas, certo? Vai ser 1 hora de programa, em qual a gente vai falar a respeito aí da espiritualidade, né? Falar a respeito da doutrina espírita e também aí referentes às suas questões. Você que tem uma questão, então você pode mandar para mim, que a gente, se eu souber, eu respondo, né? Se não souber, a gente corre atrás para responder. Então as perguntas, elas são bem-vindas também, para nós debatermos aí os assuntos relacionados à doutrina espírita, também à espiritualidade. Certo, gente? Vamos começando então o programa Corrente do Bem, né? Como eu disse, os que se intitula hoje aí causas, né, atuais das aflições. Vamos ver por que a gente sofre tanto, né? Falar um pouquinho aí, debater um pouco desse assunto que é importantíssimo, certo? Então até às 19 horas nós estamos aí, né, para debater os assuntos relacionados a este tema. Lembrando, né, que o programa Corrente do Bem tem alguns patrocinadores que apoiam quando tem as ações sociais, e é importante salientar que esses patrocinadores, né, eles ficam aqui em Torres. Então você que é de Torres ou região, você quiser prestigiar aqui os patrocinadores do programa Corrente do Bem, então você pode prestigiar, que fica todos eles aqui no bairro Guarita, aqui em Torres, que é a Estética Canina da Gabi. Então ali é uma pet shop, né? E o telefone é o 519-9894-6753. 99894-6753. A Esquadrias Pérez também, tudo aí de portas, janelas. 519-8600-8595. Esse é o telefone da Esquadrias Pérez. Tem o Salão de Beleza da Maria Estela, também aqui da comunidade, é o 51996714647. A Gráfica Machado, que é aqui de Torres, né, pelo 51981807845. E também a Barbearia Urban Cut, é o telefone 519-9599-5854. E a Alfa Monitoramento de Sistemas de Segurança. O telefone é o 519-8250-3032. Lembrando que o programa fica gravado aqui pela página da Rádio Ponto de Luz. E também depois a gente transfere lá para a página do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Então vamos debater um pouco a respeito deste assunto. Então você que tem alguma pergunta, você pode fazer a pergunta, que com certeza, se eu souber, né, a gente corre atrás aí e também faz aí o debate referente à sua pergunta. Por que a gente sofre tanto, hein, gente? Pelo nosso, né, pelas nossas aflições atuais. Todos nós temos aflições, né? Ninguém está livre de ter aflições neste planeta de provas e expiação. O planeta está passando por uma regeneração, né? uma transição de provas e expiação para regeneração. E a gente sabe, né, que aqui, nessa atual situação, é importantíssimo as aflições para nós mudarmos a nossa sintonia, o nosso jeito de pensar e de agir, né? Tem a história do Chico Xavier, que quando o Emmanuel, né, que é o benfeitor espiritual do Chico Xavier, se apresentou para o Chico, né? Ele disse: Chico, nós vamos ter aí um trabalho pela frente muito árduo, né? E você vai ter que ter aí três, né? Você vai ter que ter três
né, ferramentas básicas, eu diria assim, para você completar esse trabalho, que é muito árduo, né? É um trabalho longo. E o Chico perguntou qual que são, né, essas 3 ferramentas que eu preciso ter. E o Emmanuel disse a primeira, né, é disciplina. E o Chico disse, aí a segunda? A segunda seria disciplina. E o Chico perguntou, e a terceira? A terceira é disciplina. Então, dentro da doutrina espírita, nós brincamos até, né, que a disciplina é maior que no quartel. Porque no quartel tu só precisa ter disciplina. Na doutrina espírita tu precisa ter disciplina, disciplina e disciplina. Então aí que o bicho pega, né? Porque na realidade tu tem que ter muita disciplina, né, para você ser um espírita, né, convicto e fazer aí o teu aprimoramento espiritual, né, e deixar aí de sofrer. Porque as aflições que nós temos hoje, né, muito das aflições é porque a gente não aprimora, né? Não temos um aprimoramento intelectual e moral tão evoluído para deixar essas mazelas de lado, né? Então a disciplina de pensar e de falar e de agir é muito importante, né? Primeiro, né, eu penso, depois eu falo, né? E por último aí tomo a iniciativa de agir. E referente ao pensamento que nós temos que mudar as nossas, né, a nossa sintonia. Tem uma história que o Raul Teixeira, né? O Raul Teixeira, ele é um palestrante que eu gosto muito porque ele é muito, né, da disciplina. Raul Teixeira, ele é muito da disciplina. E ele conta uma história, né, que a gente tem que ter disciplina nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, nas pequenas coisas do nosso dia a dia que nós temos que ter a disciplina. Certo, gente? Por quê? Porque se a gente não tiver a disciplina nas pequenas coisas, né, é muito improvável que a gente tenha disciplina nas grandiosas coisas. Então quem fala, né, que vai ter disciplina quando tiver uma ação grandiosa, ele está mentindo, porque nas pequenas atitudes ele não tem a disciplina. Então a disciplina ela se dá nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas ela se dá disciplina. Né? Até no comer, né? Você vai se alimentar daquele alimento. Não precisa, né? O Raul Teixeira até fala de uma das palestras deles, não precisa encher, né, um prato como se estivesse enchendo um tonel, né? Coma, né, e degusta o alimento, porque você tem paladar para isso, para degustar, né? Então todas as aptidões que a espiritualidade te colocou para você, né, no seu corpo, no seu veículo carnal, ela serve para você usufruir sempre para o bem, sempre para o bem, né? Então, é como se fosse um carro e o carro tivesse vários equipamentos, vários acessórios. Esses acessórios, eles servem sempre para te auxiliar, né? Não vai ter um acessório ali que vai servir para, né, te incomodar, para te atrapalhar. Então, sempre a função dele serve para te auxiliar. Então, você que tem que correr atrás e saber como é que funciona aquele equipamento para você usufruir desse equipamento, não é mesmo? E as potencialidades que você tem no seu corpo físico é a mesma coisa. Então o paladar, a visão, a audição, né, o olfato, né, tudo que você tem aí de percepção de ferramentas, né, o tato, tudo que você tem aí de ferramentas, então serve para você usar para o bem, sempre para o bem. Né, o olfato para usar para o bem, certo? Até as tuas potencialidades sexuais também servem para você usar sempre para o bem. Então tudo que você tem no seu corpo, no seu veículo carnal, serve para você usar como para o bem, né? Mas a gente que é desregrado, né? A gente não tem a disciplina, né, para usar essa ferramenta que a espiritualidade nos deu no nosso corpo físico para o bem. Então às vezes a gente, né, transforma o alimento como se fosse ali, né, algo que seja viciante, né? A gente come muito daí, né? E tem aquele prazer de comer, o prazer de comer. Tem o prazer de comer, né, e degustar aquela comida, ou tem aquele prazer insaciável de comer e você nem, né, sabe o sabor da comida. Então aí que já começa a disciplina, nas pequenas coisas. Raul Teixeira diz que certa vez ele foi, né, fazer uma palestra num teatro grande, o Teatro Grande. E nas fileiras da frente, assim, né,
tinha um monte de bolsas, né, que estavam ali, né, estavam ali segurando o lugar para aquelas pessoas que iriam vir depois. Então, por exemplo, eu chego lá, né, pego uma bolsa e ponho numa cadeira bem na frente, esperando um amigo meu vir, né, para ele se sentar ali. Aí já começa, e o Raul Teixeira diz muito bem isso, ali já começa, né, a indisciplina. Porque aquelas pessoas que chegaram antes, elas têm o direito moral de sentar nos melhores lugares. Né? Numa palestra espírita, então olha só, numa palestra espírita acontece isso. Né? As pessoas guardando lugar para as pessoas que vão vir depois se sentarem nos melhores lugares. Então é uma indisciplina isso. Né? E a gente não se percebe, porque a gente parece que é tão pouca coisa, mas que nem eu disse, você tem que ter disciplina nas pequenas coisas para começar a ter disciplina nas grandiosas coisas. E o Raul Teixeira, ele comenta isso numa palestra dele, né? E depois que as pessoas chegam, né, se sentam nos melhores lugares, né? E tem pessoas ali que às vezes chegaram antes deles e ficam com os lugares lá atrás, ficam com os piores lugares. Então a disciplina já começa por aí. Tu tem que ser disciplinado, tu que tem que ter a tua consciência, a moral consciente, né, de que se eu não cheguei antes, a pessoa que chegou antes de mim, ela tem preferência pelos melhores lugares. Né? E numa palestra espírita, ele vislumbrou, né, esta cena ali, que às vezes para quem não tem a moral elevada, não é nada, né? Mas como eu disse, disciplina, disciplina e disciplina nas pequenas coisas, né, para você ter disciplina nas grandiosas coisas. Então, o Raul Teixeira, ele manda, né, muitas das mensagens disso, né? Que dentro da doutrina espírita é muito difícil você ser um espírita. Porque dentro da doutrina espírita é maçante, você tem que estudar. E eu acredito que 1%, né, da população espírita estude. Não é, né, um grandioso número, né, de estudantes dentro da doutrina espírita. Claro que eu não sei, né, o atual porcentagem dentro da doutrina espírita de estudantes, mas é ínfima, né? São pouquíssimos. E dentro dos espíritas, né, a gente sabe que quem é espírita de verdade são poucos também. Né? Muitos de nós espíritas, né, somos convidados, né, a usufruir dessa ferramenta fantástica que é a doutrina espírita, mas poucos de nós querem estudá-la. Muitos de nós só querem usufruir da ferramenta, mas não sabem como usar a ferramenta. Muitos de nós querem ter essa ferramenta, mas não sabem usá-la, né? Não sabe usar essa ferramenta ao máximo para você fazer a sua transformação moral e não querer mudar ninguém. Então aí que começa, né, essa transformação moral. E é muito importante nós aí tirar, né, essas mazelas da nossa vida para que nós possamos evoluir através aí dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, através dos ensinamentos, né, dos Espíritos, né, dentro das 5 obras básicas da doutrina espírita. Então, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, as 5 obras da codificação da doutrina espírita, para nós podermos saber usar essa ferramenta que é a doutrina espírita. Mas tem gente que não leu nem o primeiro livro, nem o Livro dos Espíritos, né? Tem pessoas que trabalham em centros espíritas que não leram o Livro dos Médiuns. Daí fica difícil, né, irmãos? Porque o estudo, ele é fundamental. O estudo para o teu aprimoramento moral, ele é fundamental. Porque você não tem como você usar uma ferramenta se você não sabe usá-la. Você vai até usar, mas vai usar de uma forma equivocada, né? Quantos de nós já vimos aí os nossos irmãos, né, estacionarem os veículos em vaga de deficiente? Quantos de nós já vimos, hein? Isso aí dá uma conotação, né, que você não tem a moral elevada. Disciplina, disciplina e disciplina são em todos os momentos da nossa vida, não só dentro da casa espírita, né?
não só dentro da nossa casa, não só dentro da igreja, por exemplo, da sinagoga. Disciplina, disciplina, disciplina são em todos os momentos da nossa vida. E a gente vê os nossos irmãos estacionando o carro em vaga de deficiente, né? Daí quando vem um deficiente e quer usufruir daquela vaga, não tem. Daí tem que botar numa vaga que não tenha como sair a cadeira de rodas. Então a gente vê muito disso, né? Então a gente vê todos os dias a indisciplina das pessoas. E as pessoas tendem o quê? A reclamar da vida, né? Mas elas são disciplinadas. E as mazelas vêm. Então por isso que a gente fala, né, que as aflições da vida se devem muito pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Muitas das aflições da nossa vida somos nós mesmos que nos colocamos ali, né, pela indisciplina que nós temos na nossa vida. Então, eu sempre digo que quem não é fiel nas pequenas coisas não vai ser fiel nas grandes coisas, né? Se você não for fiel nas pequenas coisas, não tem como você ser fiel nas grandes coisas. Então, se você, por exemplo, né, alguém te dá o troco errado, te dá a mais, e tu olha, tu percebe que veio a mais e põe no bolso, né? Como é que você vai ter disciplina de ter muito dinheiro, né? De ter uma empresa, por exemplo, com vários funcionários, né? De estar ali lidando com muito dinheiro? Você não tem como. A espiritualidade não vai te colocar nessa situação porque sabe que você vai falir. Não tem como você conseguir dar certo nessa situação grandiosa se tu não dá certo numa situação pequena. Então a tua moral não está evoluída a tal ponto. Então a espiritualidade nunca vai te colocar num cenário onde você vai falir. Grande abraço aí, Rosane e Rita Batista. Lembrando que o programa Corrente do Bem, devido, né, ao frio muito intenso e rigoroso, agora é das 18 às 19 horas, certo? Das 18 às 19, porque até às 20h30 fica muito tarde, né? E o Centro Espírita aqui, às vezes, fecha até antes. Então, por isso que eu não fiz os outros programas no decorrer aí do mês, né? Devido a isso, né? Porque com o frio, né, as atividades do Centro Espírita, elas tendem a começar antes e acabar antes, né? Então, lembrando aí que o programa Corrente do Bem, né, nessa temporada aí, outono e inverno, vai das 18 às 19 horas. Combinado? Então nós estamos falando aí de aflições, né? Então, como eu disse, né, ninguém, né, vai ser fiel nas grandiosas coisas se não for fiel nas pequenas coisas. Então a gente tem que mudar nosso pensamento, mudar nossas atitudes, mudar nossos atos para querer aí, né, algo de melhor, algo de real que acontece em nossa vida, né? E quantas vezes a verdade nos coloca as situações na frente e a gente esmerece, né, gente? A gente não acredita, a gente não tem fé, né? E a gente meio que fica, né, esmerecido. Tudo que é para você, de alguma forma a espiritualidade vai te colocar naquela situação para você. Tenha certeza disso, né? Então, muitas das causas das aflições das nossas vidas aí se deve das nossas atitudes, né, que nós temos que, na realidade, mudar essas atitudes. Então nós temos que mudar, porque nós estamos cometendo esses erros há várias e várias reencarnações, e somos nós que temos que mudar, né? Não a espiritualidade, não, nada na nossa vida tem que mudar. Nós que temos que mudar as nossas atitudes, nós que temos que mudar os nossos pensamentos, para que nós possamos aí ser pessoas melhores. Né, Raquel? Grande abraço, Raquel. Seja bem-vinda. Muita paz, muita luz aí, muita energia positiva, né? A família que está aí assistindo, muitas coisas boas. Eu estou emanando muita coisa boa aí, né? De energia boa. E a espiritualidade que está aqui, com certeza, também está emanando coisas boas para vocês. Certo? Então nós estamos falando assim que o planeta está passando por provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Mas as pessoas têm que mudar para ele mudar. Não é o planeta mudando que as pessoas vão mudar. É as pessoas mudando que o planeta muda, né? Falar um tema que antigamente aí
né? Todo mundo queria levar vantagem, né? Todo mundo queria levar vantagem. Então, hoje, né, já se está vendo assim alguma mudança em relação a essa questão de levar vantagem, né? Então as pessoas já estão vendo aquela pessoa que é malandra, que quer levar vantagem, já está vendo com os maus olhos. Antigamente aquela pessoa era esperta, né? Malandra, esperta, passou a perna na outra, esperta. Hoje já estamos vendo com outros olhos essas situações, entende? A pessoa que maltrata os animais, já estamos vendo com outros olhos, né? O animal hoje, ele já tem aí os seus órgãos de proteção, né? Dentro aí do âmbito aqui humano, né? Então nós já estamos vendo aí uma caminhada, né? Em direção aí à disciplina, em direção à igualdade também, né? Então nós estamos vendo muito isso. As pessoas hoje, aquelas que querem levar vantagem, as outras tem muitas pessoas que já estão vendo aquelas pessoas com maus olhos, né? Aquelas pessoas, então, que são muito estressadas, né? Então tem um temperamento, os pavios curtos aí, que explodem por qualquer coisa, então a gente já está vendo. Porque na realidade, a disciplina, como eu disse, ela vai te trazer, na realidade, menos aflições, né? Já pensou nisso? Uma pessoa que é disciplinada, ela vai ter menos situações de aflições, menos situações que ela possa se estressar, né? Então imagina eu, né, uma pessoa que é estressada, uma pessoa que não tem a disciplina, é indisciplinada, né? Uma pessoa que é indisciplinada, sai para trabalhar, já acorda tarde, né? Vai acordar ali quase na hora de chegar no serviço, né? Já faz tudo correndo em casa, já não consegue achar as coisas de casa, já começa um estresse dentro da própria casa e aquela energia, né, que não é para ser aquela energia, é só dela aquela energia, já começa a criar volta em cima dela, né, em torno dela, aquela energia densa, né, e ela já começa a ficar irritada, pega o carro, né, já sai no trânsito, o trânsito tem engarrafamento, já fala que o dia já está estragado porque vai chegar tarde no serviço. Chega tarde no serviço, leva uma bronca do patrão, né? E daí já fala para todo mundo lá que o dia, né, já acabou o dia dela. Mal começou, mas já acabou, já está estressada, né? Já levou bronca do patrão. Mas de quem que é a culpa? É do universo a culpa? É do engarrafamento, que as pessoas têm carro? De quem é a culpa? É do chefe que está pegando no pé dela? Ou é dela própria, né, que não se regra? É dela própria que não tem disciplina de acordar bem antes, não tem disciplina, né, de deixar as coisas no seu devido lugar para quando for procurar estar ali? Será que não é dela a indisciplina de quando for pegar o carro, pegar um engarrafamento, ter muito tempo ainda, né, botar um som, curtir um som, ficar bem relaxado, porque tem muito tempo ainda para chegar no serviço, chegar lá sempre meia hora antes, né, tomar um café, conversar um pouco e depois ir trabalhar? Será que a indisciplina, né, as pessoas e os lugares, né, e tudo está errado? Não, é você que tem que mudar as suas atitudes, é você que tem que mudar a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Porque a pessoa que é indisciplinada, ela está sempre irritada, ela está sempre num processo, né, de 220 por hora. A pessoa que é indisciplinada, ela está sempre na correria, está sempre correndo atrás, né? E parece que aquela pessoa, né, ela faz 1000 coisas. Não é que aquela pessoa faça 1000 coisas, é que ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não tem disciplina das coisas no seu devido lugar, das coisas no seu devido horário. Não tem aquela disciplina, né, de acordar antes, né, de vislumbrar algo que possa acontecer, um pneu furar, e de ter tempo para trocar o pneu e chegar no serviço ainda, né, em tempo. Então ela não vislumbra isso. Então as pessoas que são indisciplinadas, elas estão sempre com estresse, certo? O temperamento destrutivo do vício, por exemplo, né, ele não é tão destrutivo para aquela pessoa que está sempre ansiosa. O temperamento destrutivo, né, da pessoa que é ansioso ou que é irritado é pior que uma pessoa que tem um vício de bebida ou de cigarro, né? Porque aquilo ali está te corroendo por dentro. É uma energia que te corrói.
né? A irritabilidade, a ansiedade, né? Então ela te corrói dia a dia. Então esse temperamento ele é mais destrutivo, né, que os vícios. Então toda deficiência da nossa formação moral ela vai trazer algum resultado negativo para a gente, né? Então isso é importante a gente salientar. Toda a deficiência, né, da nossa transformação moral, toda deficiência vai trazer algo destrutivo para a gente. Todas as causas estão em nós mesmos. Isso é importante salientar. Todas as causas estão em nós mesmos, né? Então tudo, né, que eu quero mudar na minha vida está diante dos meus próprios olhos, diante das minhas próprias mãos. Então tudo que eu quero mudar está diante de mim. Basta eu querer, né? A arrogância, a impaciência, o orgulho, né, o egoísmo traz sofrimentos para aquela pessoa, muitos sofrimentos. Tem o livro Religião dos Espíritos, que é do Psicografia de Chico Xavier, né, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ali ele traz, né, basicamente isso que eu estou falando. Ele traz ali o que a pessoa, né, tem de desregrado, pode acontecer, pode somatizar no seu corpo físico, né? O egoísmo, né? O egoísmo, né, não partilhar as coisas traz muitas aflições para aquela pessoa. Muitas aflições, certo? Ali diz no livro que a agressividade, né, ataca o fígado e o estômago, né? Corrói a agressividade, corrói o fígado e o estômago, porque somatiza, né, aquela energia ruim, ela somatiza nesses dois órgãos, né? Então muitas das pessoas às vezes têm câncer no fígado e câncer, né, no estômago, não fuma, não come carne gordurosa, não faz uso de bebida alcoólica e tem isso. Por quê? Porque essa energia negativa ela somatiza nesses dois órgãos. Diz Emmanuel no livro, né, intitulado Religião dos Espíritos. Então, não sei o que estou dizendo, é o livro que diz, é o Emmanuel que diz, né? Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A inveja, né, aquela pessoa que não consegue ser feliz com aquilo que tem, que já conquistou e quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais, ela nunca vai ser feliz, porque ela vai sempre olhar as outras pessoas que têm mais e vai querer mais, sempre mais. Sempre ela tem mil coisas, ela tem coisas que as outras pessoas não têm, mas ela não quer ver isso, ela quer sempre ver mais. Então ela não dá graças para aquilo que ela tem, né? Ela até dá graças, mas eu quero mais, sempre tem um mais, né? Ou eu agradeço, mas, né? Então a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem, né? A gente tem o nosso corpo físico, a gente tem a nossa saúde, nós temos aí os familiares, os amigos, nós temos também, né, um lar, e quem não tem isso tem que agradecer também, né? Nós temos que agradecer em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Então, as pessoas que sempre querem mais, elas nunca vão ser felizes porque elas sempre estão nessa busca incessante por mais, né? E a gente tem que sempre agradecer. Eu sempre digo, né, quem não agradece no pouco, não tem mérito de agradecer no muito. Então, aquilo que você agradeça todos os dias, aquilo que você agradece o alimento, aquilo que você agradece esse momento que nós estamos tendo aqui de diálogo em prol da espiritualidade, né, em prol aí dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, não tem merecimento de agradecer grandiosas coisas. E a espiritualidade sabe disso, né? Então a espiritualidade, ela vai te colocar naquela situação em que você vai usufruir melhor, vai tirar mais proveito. E às vezes a gente acha, né, que por aquela pessoa ter um baita de um carro, aquela pessoa é muito rica, aquela pessoa tem uma baita de uma casa, às vezes as pessoas acham que elas estão melhores que a gente. Mas a gente não vai levar nada disso daqui. Aquilo ali não tem valor nenhum. Nenhum. Entendeu? E as pessoas invertem os valores, né? Com o que eu vou sair daqui? Eu não vou sair daqui só com, né, as coisas boas que eu fiz ou as coisas ruins que eu fiz e com os ensinamentos que eu obtive aqui nessa vida. Não é só com isso que eu vou sair? Então por que aquilo tem valor? Por que um carro, uma casa e dinheiro tem mais valor
né, que eu estar de bem comigo, de eu querer ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente for sair daqui, não vamos levar nada disso. Então o que é o valor real das coisas? Qual que é o valor real, né? Porque o valor real é justamente com o que eu vou levar daqui. Porque não adianta eu acumular riquezas aqui, como Jesus mesmo disse, né? Que as traças e a ferrugem vão correr. Então, as pessoas invertem os valores, né, das coisas e ficam querendo aquilo incessantemente, insaciavelmente, uma casa grande, né, um carro grande, quer dinheiro, bastante dinheiro, mas a gente não vai levar nada disso, gente. Então, né, sempre agradece o que você tem e sempre queira ser uma pessoa melhor, né? Como a doutrina espírita nos ensina, ser melhor hoje do que eu fui ontem e ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Esse é o verdadeiro tesouro que nós vamos levar daqui. Então esse é o verdadeiro tesouro, né, que nós temos que alcançar, que nós temos que, né, obter. É esse aí que é o verdadeiro tesouro. Não é carro, não é casa, não é dinheiro que nós vamos, né, fazer com que nós se tornemos uma pessoa melhor. 10 pessoas falam, se eu tivesse dinheiro, né, ia ser melhor. Olha, com certeza absoluta não iria. Com certeza absoluta não iria. Porque você iria querer mais, você ia comprar um carro mais caro, os impostos iam ser maiores, aquela casa grande você ia ter que colocar uma empregada, seus gastos iam ser maiores, e quando você vê, você iria dizer, olha, o que eu estou ganhando não dá para me sustentar, eu quero mais, sabe? Então as coisas que nós temos na nossa vida, nós temos que agradecer sempre, né? Hoje, terça-feira, tem a sopa comunitária aqui do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, ao qual eu já usufruí, já comi essa deliciosa sopa, já dei graças ao amado Mestre Jesus e à espiritualidade por ter essa sopa aí para me alimentar o meu corpo físico, né, o meu veículo carnal, e a gente vai agradecendo sempre a espiritualidade por tudo que a espiritualidade nos dá, né? E se nós formos ver bem, a espiritualidade nos dá muitas coisas, muitas bênçãos, mas só que a gente não agradece, né? Então, né, a indisciplina, a desordem, né, sempre vai trazer para você uma consequência negativa na sua vida ou no seu corpo, no seu veículo carnal. Então pense bem nisso, você que é muito irritado, né, você que é muito apreensivo, você que é indisciplinado, então na sua vida, para melhorar a sua vida, você tem que mudar, girar essa chave, certo? E independe das pessoas, independe, né, das pessoas, porque cada pessoa tem uma energia, né, gente? Então independe daquela pessoa vir com aquela energia negativa, eu bloqueio, repele aquela, né? Eu faço com que aquela energia volte para aquela pessoa. Essa energia não é minha, fica com a tua energia, que eu fico com a minha e vai embora. Não, né, tenta trocar a energia ruim com energia ruim, porque senão aquela pessoa, né, ela já vai ter ganho o dia dela, porque ela já passou aquela energia ruim para ti e você absorveu como uma esponja, né? E o teu dia daí não vai ficar tão bom quanto, né, poderia ser, certo? Então a energia daquela pessoa é a energia dela, fique com a sua energia e ela fica com a energia dela e você fica com a energia dela. Não importa se ela te ofendeu, não importa, né, o que ela fez, você fica com a sua energia, né? Não faz com que aquela pessoa ela tenha poder sobre você, porque se aquela pessoa botou aquela energia ruim em você, ela tem poder sobre você e você não tem poder sobre você mesmo, né, gente? Então quando alguém te irritar, né, tenha em mente aquela energia dela, né? Fique com a sua energia, eu fico com a minha, né? Fique com a graça do amado Mestre Jesus, porque todos nós, ninguém pode dar aquilo que não tem, né, gente? Eu sempre digo isso. Então no momento que você, né, abstém da irritabilidade, abstém, né, da arrogância, abstém de tudo que é ruim, você vai ficar só com as coisas boas. E independe daquelas pessoas fazer para você, você só vai dar generosidade, só vai dar gratidão, só vai dar coisas boas para aquelas pessoas, né? E aí a gente já vai começando a fazer a nossa reforma íntima. As pessoas não vão nos modificar, as pessoas não têm o poder de me modificar. Quem tem o poder de me modificar sou só eu. E quando você chegar nesse patamar, né,
Quando você chegar nesse patamar, daí você vai ver, né, que as pessoas não têm poder sobre você, você tem poder sobre você mesmo e nada vai te influenciar a não ser os seus pensamentos e as suas atitudes. É importantíssimo isso para a gente fazer a nossa reflexão, para nós fazermos aí, né, começarmos a evoluir. Porque a gente evolui um dia, dois, vem uma pessoa, né, e nos agride verbalmente e a gente cai, né, no defeito de revidar e entrar naquela energia, né? Então foi tudo por água abaixo. Então, daí tu volta de novo aquelas casinhas. Então siga em frente e perceba que ninguém tem o poder de te influenciar. Só você tem o poder de se influenciar. Daí sim, a sua vida com certeza vai melhorar e boa, né? Bem para melhor. Certo, gente? Aquela pessoa que é a inutilidade, né? Aquela pessoa que só reclama de tudo, na realidade é uma pessoa que ela não tem a disciplina, né? Ela está toda hora reclamando, nada tá bom, né? E toda hora reclama. Então isso somatiza no corpo dessa pessoa, né? E com certeza aquela irritabilidade, aquela ansiosidade, né? Irritabilidade, ansiosidade, né? Aquilo ali vai somatizar, né? Vai se transformar aí numa depressão, por exemplo, né? Porque vai pensar que a vida não tá boa, a vida é ruim, né? Aonde tá ruim. Então ela somatiza depressão para ela, somatiza uma energia muito baixa. E aquela energia baixa vai fazer com que essa pessoa entre em depressão, porque está toda hora reclamando, ela não agradece por nada. Então essas pessoas que não agradecem por nada, você pode notar que estão sempre, né, alguns momentos da vida com depressão, porque a depressão, essa energia, ela chega tão forte, né, que aquela pessoa ela tende a tendência a cair, né, em depressão. Então as pessoas, quando mais agradecem, mais coisas boas vão vindo, né, e quanto mais reclama, mais parece que não é que as coisas ruins vão vindo, é que parece que a vida não fica boa, porque nada que venha, né, num patamar normal seja bom para ela, né? Mas é assim, nem que se ela ganhasse 5, 10, 15, 50 mil, né? Naquele momento a felicidade viria, mas logo em seguida ela vai querer mais, ela está sempre reclamando, sempre reclamando. Então esse aí que é a base de tudo. Disciplina, disciplina e disciplina, né? Então a pessoa que é muito impaciente aí, ela perde a medida, ela exagera sempre, né? Ela está sempre impaciente, porque não tem, as coisas elas têm o seu momento de acontecer, as coisas têm o seu momento, né? A natureza, né? As leis que regem, né, a natureza são as leis divinas. Então as leis divinas, né, já nos mostra que tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. A gente quer as coisas, né, para hoje. E tudo tem o seu tempo, né? Se você for avaliar, por exemplo, faça uma reflexão da sua vida de 10 anos atrás. Quantas coisas você, né, queria naquele momento e você já tem hoje? Quantas coisas, né, eu queria naquele momento, mas não veio naquele momento, mas você tem hoje, veio na hora certa. Então a espiritualidade ela tem os seus momentos e a hora certa para chegar. Mas basta você confiar, basta você ter fé, acreditar e correr atrás, fazer por onde também, né? Porque nós, né, não conjugamos aí, né, a fé, né, não é conjugada como espera, certo? Então a gente tem que correr atrás, né? Então a gente tem que correr atrás, não é só ficar de cabeça baixa orando e deixar tudo aconteça, não é assim. Corra atrás aí que com certeza as coisas boas vão vir aí, né? E lembrando que cada pessoa tem a sua própria aflição, né? Cada pessoa tem a sua aflição. Então, se você está tendo as aflições aí, né? Você está com a cabeça, né, pensando em algo muito tempo, tente mudar a sua sintonia, tente mudar a sua energia, tente mudar aí o seu pensamento, né? Que com certeza as coisas mudam, né? Então, o Espiritismo nos mostra aí sempre que a maior parte dos nossos sofrimentos são pelas nossas atitudes, são pelos nossos pensamentos. A maior parte dos nossos sofrimentos é porque nós somos desregrados. Nós não temos disciplina na nossa vida, por isso que nós, né, atraímos as aflições.
Então por isso que atrai as aflições. Tem uma história do Augusto Paviani. O Augusto Paviani ele é um palestrante, né? E eu gosto muito das palestras dele porque ele é presidente de um centro espírita também, né? E ele fala do cotidiano, do que acontece na vida dele ali, né? Nas circunstâncias da vida. E tinha uma mãe que chegava lá e pedia muito pelo filho, que o filho era desregrado, não queria trabalhar, que o filho só queria moleza, que o filho não queria nada com nada, né? E eram os obsessores que estavam ali, né? Fazendo com que ele não saísse da cama, não queria nada com nada, ficava só deitado, né? Só comia e depois ia pro computador, ficava na TV, ficava só no quarto. E ela falava que aqueles obsessores ali estavam, né, obsediando muito ele, que ele não saía para procurar emprego e estava ali, né, com depressão. E o Augusto Paviani, né, falou para ela o seguinte: não, então você vá, né, na outra semana e traga ele aqui para a gente conversar com ele, né? E foi feito isso. Na outra semana chegou ela, né, e ele perguntou: e aí, minha irmã, cadê o seu filho? Não, ele não quis vir, né, não sei o quê. Os obsessores não deixaram ele vir. Ah, então tá. Mas eu tenho a solução. Tenho a solução para você, né? Daí ele fala para ela, e ela ficou bem faceira, né? Ah, que bom, já tem a solução, então. Qual que seria a solução? Não, a solução é o seguinte: você pega 2 malas, põe as roupas dele dentro das 2 malas e põe as 2 malas fora da tua casa e fala para ele, né? Ir procurar um emprego e procurar um lugar para ele morar, porque ali não dá mais. Daí ela se surpreendeu com isso, né? Que ele falou. Falou: mas tu tá louco? Isso aí só pode ser loucura. E ele falou: não é loucura, né? Isso aí é informação da espiritualidade. E ela: mas bem capaz que eu vou deixar meu bebê na rua, né? Então muitas das situações da nossa vida somos nós que nos colocamos, né? Na realidade não tem obsessor nenhuma nessa situação. Essa situação na realidade é a mãe que está obsediando o filho, não querendo que ele saia do casulo, não querendo que ele seja, né, um cidadão do mundo, não querendo que ele, né, tenha as experiências, né, para ele evoluir. Então ela que está obsediando ele, é essa mãe que está obsediando o filho, né, não deixando ele ali enclausurado naquela bolha, não querendo que ele tenha as experiências para ele evoluir, né? Então muito das nossas circunstâncias ela se dá referente a essa história. Então, muito do que nós passamos é porque as nossas, né, indisciplinas, elas, né, afloram para a nossa vida. Então, isso aí, que é muito das aflições da nossa vida, elas se devem muito pelas nossas indisciplinas, muito pelas as circunstâncias, né, que nós nos colocamos. Então, muito das nossas aflições, se nós fôssemos disciplinados, né, não estariam acontecendo, porque nós vamos empurrando com a barriga, né, e aquela situação vai, e quando vê está uma bola de neve muito grande, né? E a gente pede ajuda daí, né, para as pessoas. Então isso que é relevante falar, né? Tem uma história também que até o Aguinaldo Paviani fala em uma das palestras dele, que é, né, chegando lá, né, a pessoa dizendo que estava sendo obsediada também, que a vida não estava muito boa. E daí, né, ele fala que a espiritualidade pediu para passar para ele, né, falou que na realidade ele deu uma carta, né, para ele dizendo assim: o irmão está sendo assistido, né? O irmão está sendo assistido. Aumente, né, a prática do espiritismo. E ele: mas eu faço já 2 vezes, né, o evangelho no lar, né? Leio toda semana o evangelho no lar. Daí foi na outra semana também e deu ali, né, mesma coisa. O irmão está sendo assistido. Aumente a prática, né, do evangelho. E ele aí chegou lá num certo determinado momento, falou, né, para o Aguinaldo Paviano: Aguinaldo, eu venho aqui e toda vez que eu venho, toda semana, diz que eu estou sendo assistido para mim aumentar a prática do evangelho. Mas eu faço o evangelho 2 vezes, eu leio muito. O Aguinaldo olhou para ele e falou assim: meu irmão, na realidade, tu tem que aumentar a prática daquilo que tu lê todo dia, né? Não é só ler, aumentar a prática daquilo que tu lê. Então fazer aquilo que tu lê é diferente de se você só ler e deu, acabou, né? Então o evangelho no lar ele serve muito para isso, para você praticar o evangelho no lar, não só para ler, né, e acabou o evangelho no lar ali.
É para você, quando tiver as circunstâncias da vida, você se deparar com você mesmo, com a sua própria consciência e ver, ó, eu acho que isso aqui está errado, tem que mudar nisso aqui, entendeu? E as coisas vão mudando aos poucos. Agora aí faltam 13 minutinhos aí para as 19 horas, lembrando que agora nesse horário de inverno, outono e inverno, que é muito frio, né? Os atendimentos aqui no Centro Espírita Ponto de Luz, eles acabam mais cedo, certo? Então nós estamos fazendo o nosso programa Corrente do Bem, né? Nessa época do ano, das 18 às 19 horas. Certo, gente? Então a partir das 18 horas nós começamos o nosso Corrente do Bem e vai até às 19 horas, uma horinha, né, de bate-papo aí em prol da espiritualidade, porque até às 20h30 aqui já se finda, né, muitas das semanas que eu não fiz, já tinha acabado aqui os trabalhos na Casa Espírita Ponto de Luz devido ao frio. Daí começa antes e acaba antes, certo? Então por isso que nós vamos fazer agora o programa Corrente do Bem todas as terças-feiras das 18 às 19 horas. Combinado? Então tá certo. Então nós estamos falando aí a respeito, né, do capítulo 5, que se intitula aí Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, falando um pouquinho a respeito aí por que a gente sofre tanto, por que a gente, né, não é feliz. Na realidade, né, as nossas imperfeições morais e a nossa indisciplina faz com que a gente, né, atribua a nós mesmos as infelicidades. Então essa aí, você fazendo a prática do Espiritismo, do Evangelho, você com certeza vai estar aí caminhando em prol de ser uma pessoa melhor. Então não é só ler, não é só fazer o Evangelho no lar, é ler e colocar aquilo em prática, né? Por isso que diz, você está sendo assistido, né? Então aí faça mais aí a prática do Evangelho. Não só leia, né? Não é só fazer o Evangelho, colocar em prática na sua vida para você fazer a sua reforma íntima. Que o Espiritismo, né? Ele nos mostra isso. Nós temos que fazer nossa reforma íntima. Então não adianta nós querer mudar o mundo se a gente não muda nós mesmos. Então se a gente começar a mudar dentro de nós mesmos, com certeza o mundo muda, né? Mas cada um fazendo a sua parte, não querer mudar o outro e não se mudar, né? Não querer que entre os entes queridos da família mude e você não muda. Você pensa que você já está bem, né? Isso aí não é a reforma íntima. Reforma íntima é você se avaliar e querer mudar você e os outros, né? Que também sigam aí a sua trajetória de evolução. Mas você tem que evoluir. Porque quando você desencarnar, a espiritualidade vai te perguntar o que você fez de bom para você também, né? Não só para os outros, mas para você também. Porque você está aí, né, subindo degraus, né? Subindo degraus para se tornar aí um espírito, né? Um espírito bom, um espírito angelical. Então, para isso, é de degrau em degrau, mas você tem que evoluir, né? Então, a gente sempre diz que na época do Kardec, né, era tudo mais lento, né, gente? Na época do Kardec era mais lento. As pessoas aí tinham tempo para ler um livro, tempo, né, para ir na biblioteca, pegar um livro e ler. Naquela época da década de 30, lá em Paris, então tinha muitos saraus, né? Então as pessoas iam muito também para as bibliotecas, né, públicas para ler, né, e fazer daqueles momentos ali uma troca de experiência, né, conversar, né? E hoje a gente vê que é uma correria, né, frenética. Então nós estamos sendo bombardeados aí pela televisão, sendo bombardeados aí pelo computador, pela internet, e nós temos que filtrar isso. Porque é muito tempo ocioso, né? É muito tempo que nós estamos no controle remoto, gente. Já se percebeu nisso? É muito tempo que você tem muito tempo, né? Mas você não tem tempo para se dedicar aí à caridade, né? Você não tem tempo para se dedicar aí a fazer uma sopa ou fazer uma campanha do agasalho. Você não tem tempo, né, para fazer uma arrecadação aí, né, de alimentos. Mas você tem tempo para ficar 2 horas vendo uma televisão, né, vendo novela. Né? Tem tempo para ficar aí vendo um jogo de futebol durante 2 horas, né? Vendo uma série, por exemplo, né? Ver uma série, depois ver um outra aí. Tempo a gente tem.
Com certeza, mas parece que o tempo voa porque a gente desperdiça muito, né? O tempo corre nas nossas mãos e quando vê, já foi o tempo, né? Então, na época, né, aquele dia que se passava lá naquela época da década de 30, era longo o dia, né? Não passava nunca. Hoje é um estalar de dedos, voa o tempo, né? Então a gente tem que sempre deixar aí um tempo, né, para nós evoluirmos, né? Para nós aprendermos algo. Então isso que é a ferramenta do Espiritismo, ela é fantástica porque isso ela te mostra, né? Te mostra ali como você tem que aprimorar, né? E através dos estudos, né? Só através dos estudos você aprimora essa ferramenta fantástica que é a espiritualidade, o espiritismo. Se você não estuda, né? Você acha que você está fazendo certo, mas se você estudasse, você iria ver que, ó, muitas das coisas que você faz certo é errado, porque, né? Porque você poderia fazer muito mais, né? Você poderia estar aprendendo muito mais, evoluindo muito mais. Então, através dos estudos que a gente com certeza faz aí a nossa evolução moral e faz a nossa, né, reforma íntima, que é tão falado aí dentro da doutrina espírita, mas não é tão praticado, né? Então, muitos dos espíritas pensam que ser espírita é ser bom, mas as outras religiões também, né, são boas. Muitos espíritas pensam que espírita é aquele que faz a mediunidade com os espíritos, mas a Umbanda também faz isso, né? Muitos espíritas pensam que ser espírita é fazer sopão, fazer campanha do agasalho, mas a católica também faz isso, a evangélica faz isso. Então o que é ser espírita, hein, gente? Na prática, o que é ser espírita? Daí a gente volta para o começo da nossa conversa, que é disciplina, disciplina e disciplina. Né, gente? Então a gente está falando aí a respeito de disciplina e o tempo em 1 hora passa muito rápido, né? Então eu quero deixar para vocês aí que a qualquer momento que você possa renascer, né? Então aí você mude as suas atitudes, mude seus pensamentos, mude seus atos. A qualquer momento você pode fazer isso. A qualquer momento pode se dar o estalo do renascimento espiritual para você. Mas basta, né, você querer, basta você acreditar, basta você, né, não se deixar aí levar pelo comodismo, né, não se deixar levar também pela indisciplina. Disciplina, 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 essa aí, né, é o antídoto para as nossas aflições. Vou ficando por aqui então com o programa Corrente do Bem, né, nessa tarde, finalzinho de tarde, comecinho de noite de terça-feira, hoje é dia 31 de maio, último dia do mês, último dia do mês de maio. O mês de maio foi bom demais, né? O mês de maio aí foi muito bom, né? Teve aí o Dia das Mães, então o mês de maio foi espetacular e que o mês agora que venha, o mês de junho, seja também muito bom, mas com muita disciplina, disciplina, disciplina. Fiquem com o graça do nosso amado Mestre Jesus e que os benfeitores espirituais estejam com vocês. Grande abraço, tchau!